E, gente, a comunidade científica internacional está alarmada com a possibilidade do Brasil estar, nesse momento, vivenciando o início da terceira onda da pandemia de Covid-19. E sempre que um país populoso inicia uma nova onda da pandemia, significa que o coronavírus está se multiplicando numa velocidade muito grande, sofrendo mutações que podem dar origem a variantes que driblem a resposta imunológica produzida pelas vacinas. Isso é muito preocupante. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo dados que apontam para indícios de que nós estamos entrando numa terceira onda da pandemia. Esses dados são da Universidade Johns Hopkins e da Universidade de Washington, ambas dos Estados Unidos da América. Mas também se acalme que ao final desse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como, caso a gente esteja entrando na terceira onda, você deve se prevenir e prevenir outras pessoas de contraírem a Covid-19. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor dos cursos de medicina e enfermagem da Universidade Estadual do Piauí. E você que está passando por aqui, caso goste desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Pois é, gente, e sempre que um país populoso inicia uma nova onda da pandemia, isso é motivo de preocupação mundial. Por quê? Quanto mais o vírus se multiplicar num país populoso, mais ele vai sofrer mutações, porque as mutações são inerentes à replicação viral e aumenta a possibilidade de que algumas dessas mutações possam originar variantes que sejam mais agressivas, mais infecciosas e consigam inclusive driblar a resposta imunológica que a gente produz em resposta ou a uma doença curada, ou uma Covid-19 curada, ou em resposta a uma vacinação. Eu vou te mostrar aqui dados da Universidade Johns Hopkins, dados da Universidade de Washington, que apontam para o fato de que o Brasil deve estar, sim, iniciando agora, do final de maio ao início de junho, a terceira onda da pandemia. Mas se segura aí que ao final desse vídeo eu vou te passar algumas dicas importantes de como você deve agir nesse momento difícil e como você deve se prevenir e ajudar outras pessoas na prevenção contra a terceira onda da Covid-19. Vamos iniciar aqui pelos dados da Universidade Johns Hopkins. Bom, gente, esse gráfico aqui é o gráfico que mostra o número de novos casos de Covid-19 no Brasil e esses dados são dados levantados pela Universidade Johns Hopkins. Observe só que em março de 2020 começou a escalada da primeira onda da pandemia de Covid-19 no Brasil. O número de novos casos foi aumentando rapidamente até o ponto em que nós chegamos aí por volta do mês de julho de 2020 com algo em torno de 70 mil novos casos diários da Covid-19 em território nacional. A partir de julho, as medidas de restrição começaram a funcionar e o número de novos casos diários começou a reduzir. E você claramente percebe essa primeira onda, ela sobe e depois começa a cair, até que por volta ali do mês de novembro, ela já está no seu finalzinho, com algo em torno ali de 10 mil casos, né, de Covid-19 por dia no Brasil. A partir de novembro, os números começam a aumentar e se devem principalmente devido às aglomerações durante o período eleitoral. Aqui claramente você observa que tem início uma segunda onda. Essa segunda onda atinge o seu pico máximo agora por volta do mês de março de 2021 e o Brasil teve ali algo em torno de 80 a 100 mil novos casos diários. Essa segunda onda começa então a arrefecer um pouquinho, começam a diminuir o número de casos e agora, a partir do finalzinho de abril e início de maio, novamente o número de casos começa a aumentar. E é exatamente nesse período pequeno aqui, do início do mês de maio, que os cientistas estão debruçados e estão achando que isso aqui pode representar o início da terceira onda da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Então, claramente, você consegue perceber nesse gráfico da Universidade Johns Hopkins que, em relação ao número de novos casos, nós tivemos basicamente duas ondas bem caracterizadas da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Uma que foi de março até novembro do ano passado e a outra que se estendeu de novembro até agora, mês de maio de 2021. Mas aí, com base nesses dados da Universidade Johns Hopkins, eu quero mostrar para vocês uma outra situação que analisa de maneira mais aprofundada esses dados. Acompanhe aqui comigo.
Então, claramente, você consegue perceber aqui a caracterização das duas ondas da pandemia de Covid-19 no Brasil. Uma que foi de março até novembro do ano passado e uma que se iniciou após as eleições até agora o mês de maio. Observe, portanto, a caracterização aqui muito evidente das duas ondas de pandemia, mas eu chamo a atenção para um fato. Observe que o número de novos casos diários da segunda onda é muito maior do que quando comparado com o da primeira onda. Então aqui nós temos o marco temporal de aproximadamente 8 meses que durou a primeira onda e de aproximadamente 6 meses que durou a segunda onda. Possivelmente aqui, após o mês de maio, nós já estamos verificando o nascimento da terceira onda. Eu quero chamar a atenção para vocês dessas marcações. O primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil foi em março de 2020 e a partir daí se iniciou o pico de ascensão da primeira onda de Covid-19, chegando ao máximo ali por volta do mês de julho a 57.837 novos casos em apenas 24 horas. Após julho de 2020, o número de novos casos começou a diminuir, chegando até em 22 de novembro a apenas 10.554 casos em 24 horas. A partir de 22 de novembro, novamente o número de novos casos começa a aumentar até atingir o seu pico máximo com 100.158 casos ali por volta do mês de abril de 2021. Depois o número de novos casos começou a diminuir até chegar por volta de 1º de maio a apenas 28.636 casos. A partir daí, então, o número de novos casos diários voltou a aumentar. O que nós temos que observar é se esse novo aumento que está ocorrendo de novos casos ao longo do mês de maio representa o início da terceira onda. Marcando aqui em amarelo para vocês observarem, eu queria chamar a atenção para um aspecto muito importante. O platô de início da primeira onda é esse amarelinho. O platô de início da segunda onda é esse outro amarelinho aqui um pouco maior. E o platô de início da terceira onda, caso se concretize que esse fato está ocorrendo agora, no momento atual no Brasil, é esse outro amarelo. Observe, portanto, que a primeira onda se iniciou com um caso e terminou com 10 mil casos, tendo um pico de 57 mil casos por dia. A segunda onda ela já começou com 10.500 casos, ou seja, com 10 mil vezes mais casos que a primeira onda. E ela atingiu um platô de 100 mil novos casos, ou seja, 2 vezes um pico maior do que o pico da primeira onda, em apenas 24 horas. Se de fato esse pedacinho aqui representar o início da terceira onda, a terceira onda estará começando a partir de um ponto de largada de 28 mil novos casos por dia, ou seja, é 3 vezes a quantidade de casos registrados no início, na largada da segunda onda. O que é que se pode prever? É que se a terceira onda está iniciando com um número de casos muito maior, cerca de 3 vezes maior que a segunda onda, o pico de novos casos diários no Brasil, caso isso aqui represente a terceira onda, será muito, mas muito maior do que 100 mil casos em 24 horas. Então, comparando esses dados, é como se fosse uma fogueira que você vai acender do zero. Você coloca a madeira, começa a acender a fogueira e ela demora um pouco a pegar. Depois que ela pega, a chama fica muito intensa e o calor fica muito intenso. Quando a madeira começa a queimar, ela começa a ficar com a chama mais fraca. E aí, se você colocar mais madeira para a fogueira ganhar mais força, ela vai ganhar mais força muito mais rapidamente. É o que acontece com a pandemia. A pandemia, assim que chegou aqui, é a fogueira que nós estávamos acendendo. Ela demorou a pegar, pegou, ficou intensa. Depois a brasa começou a diminuir, a madeira começou a queimar e a intensidade da chama começou a diminuir. Mas se nós colocarmos mais madeira, mais lenha nessa fogueira, ela vai reacender essa chama numa rapidez muito grande e com uma força muito maior. É o que está acontecendo com o nosso Brasil, com as ondas sucessivas que estão ocorrendo em nosso país. E aí eu quero mostrar para vocês o número de mortes também levantado pela Universidade Johns Hopkins no Brasil por Covid-19. Nós temos aqui a primeira onda, nós tivemos praticamente um platô a partir do mês de junho de cerca de 1.400 mortes diárias no Brasil. Depois que a primeira onda começou a diminuir, o número de mortes também começou a diminuir. Mas note que quando começa a segunda onda, ali no mês de novembro, após as eleições, o número de mortes volta a aumentar proporcionalmente ao número de novos casos.
chegando a um pico de 4.249 mortes ali por volta do mês de abril de 2021. Esse número de mortes começou a diminuir, o número de mortes diárias começou a diminuir, mas já começa a ter um pequeno aumento aqui no mês de maio, já sinalizando para o início da terceira onda. Observe que quando a gente sobrepõe os gráficos de número de novos casos, que é essa linha azul, e número de mortes, que é essa linha cinza, você observa que nitidamente há uma coincidência. Quando aumenta o número de casos na primeira onda, aumenta o número de mortes. Quando aumenta o número de casos na segunda onda, o número de casos diários é maior, o número de mortes também torna-se maior. A grande questão é se aqui está começando uma terceira onda ou não, com o aumento do número de novos casos, e observe que também já começa a haver aqui uma resposta com um aumento do número de mortes diárias por Covid-19 no Brasil. Então aqui nós temos fatores extremamente preocupantes. Quais sejam? Na primeira onda, as características foram as seguintes. A Covid-19 chegou nas grandes cidades, trazidas por pessoas que vieram do exterior ou a trabalho ou a turismo. E essa primeira onda, ela se intensificou principalmente nas grandes cidades. A partir da segunda onda, a pandemia se interiorizou para as pequenas cidades e houve uma sincronicidade dos casos, dos novos casos e do número de mortes em todas as cidades, praticamente de todas as regiões do Brasil. Ela tornou-se muito mais intensa. Na segunda onda, inclusive, nós tivemos o incremento de novas variantes, como o surgimento da variante de Manaus, a entrada no Brasil da variante do Reino Unido e da variante da África do Sul. Ou seja, esse somatório de coisas, que é o fato de que a pandemia na segunda onda interiorizou-se e agiu de forma sincrônica em praticamente todas as regiões e cidades do país, isso associado ainda a 3 variantes atuando nessa onda, tornou a segunda onda muito mais forte do que a primeira, como nós pudemos observar. A grande questão agora é a seguinte: se nós estamos vivenciando o início de uma terceira onda, qual é a situação que a gente pode verificar? Nós estamos com um ponto de partida de aproximadamente 30 mil novos casos por dia no Brasil. Isso é o triplo do ponto de partida da segunda onda. Nós estamos com 4 variantes no Brasil e não 3 como tinha na segunda onda. Nós estamos com a variante de Manaus, a variante do Reino Unido, a variante da África do Sul e agora recentemente confirmada a variante indiana. A pandemia se interiorizou no país e está também sincronizada em todas as regiões e todas as grandes cidades e pequenas cidades do interior, com uma sobrecarga do sistema hospitalar e com uma sobrecarga das equipes de saúde que estão há mais de um ano na linha de frente combatendo a pandemia de Covid-19. Paralelamente a isso, a vacinação no Brasil caminha a passos de tartaruga, muito lentamente, e o Brasil continua sendo um dos países que menos testa no mundo para exatamente rastrear os novos casos de Covid-19 e poder implementar barreiras sanitárias. Somado a todo esse caldo, o Brasil é um país que mantém ainda as suas fronteiras relativamente frouxas, abertas à entrada de novas pessoas, e é um país que tem o seu dirigente máximo promovendo aglomerações em todas as regiões, com visitas sistemáticas, passeatas e uma campanha antecipada do pleito de 2022. Essa sopa, esse caldo pode entornar e nós podemos estar sentados numa bomba relógio chamada terceira onda da pandemia de Covid-19 no Brasil. Esse é o site do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, que traz o número de casos e o número de mortes do Brasil. Esse instituto, pela ausência de dados oficiais confiáveis, criou uma segunda curva recentemente, já agora no mês de maio, e essa segunda curva mostra o número de casos reportados. Por exemplo, se o Brasil atualmente reporta 434 mil mortes por Covid-19, o Instituto acredita que nós já estamos com 632 mil mortes. Ou seja, pela falta de confiabilidade de dados, a Universidade de Washington já separou aquilo que é reportado pelos veículos de imprensa e pelos órgãos oficiais com aquilo que eles próprios estão levantando. E naquilo que eles levantam, o número de mortes é bem maior do que aquilo que é reportado.
Por exemplo, atualmente, dia 25 de maio, a projeção deles é que o Brasil já está com 655 mil mortes por Covid-19. E a projeção, quando a gente vai avançando aqui, nós vamos observando que ela vai ficando muito crítica. E chega ao ponto de que nós vamos chegar, de acordo com as projeções desse instituto, no dia 1º de setembro, com, na melhor das hipóteses, 793 mil mortes por Covid-19, se todo mundo estiver utilizando máscara, e na pior das hipóteses, com 958 mil mortes por Covid-19. Então é triste, mas o Brasil já se tornou um pária mundial em relação à pandemia de Covid-19. Nós somos motivo de piada no mundo inteiro, ao ponto de que as universidades e os institutos mundiais nem levam mais em consideração os dados que são divulgados aqui no Brasil. Eles próprios já estão construindo as suas projeções, que são muito maiores do que aquilo que é divulgado, como eu acabei de mostrar. A projeção da Universidade de Washington é que nós devemos chegar a 1 milhão de mortos por Covid-19 no Brasil no final do mês de setembro. Isso mesmo, o Brasil deverá chegar no final de setembro atingindo a triste marca de 1 milhão de mortos pela pandemia de Covid-19. E aí, meus amigos e minhas amigas, me permitam aqui nesse momento do vídeo fazer uma crítica ao comportamento do presidente da República, porque não se observa em nenhum país do mundo, quer seja ele desenvolvido, subdesenvolvido, quer seja ele socialista, capitalista, não importa, nem na republiqueta menos desenvolvida do planeta se observa um presidente da República assumir um comportamento de viajar o país provocando aglomerações sem utilizar máscara e praticamente incitando a população a distribuir, a espalhar o coronavírus num momento crítico da pandemia como o qual nós estamos vivendo. Mas aí, como prometido para vocês, eu vou passar aqui algumas orientações do que fazer nesse momento em que nós possivelmente estamos entrando na terceira onda da pandemia de Covid-19. Eu penso que aí existem dois aspectos. Existem atitudes que os governantes devem tomar e existem atitudes que a população deve tomar. É do equilíbrio dessas atitudes de governantes e da população que nós iremos diminuir os impactos dessa possível terceira onda de pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. Aos governantes cabe basicamente iniciar um programa, um processo de conscientização da população das atitudes adequadas que cada um de nós deve tomar para minimizar os impactos do início dessa possível terceira onda. Também é importante que os governantes estimulem a testagem da população. Testagem em massa. Desde o início da pandemia, o Brasil é um dos países que menos testa e, por isso mesmo, não tem dados precisos para trabalhar a distribuição epidemiológica da doença e tentar montar as barreiras de isolamento. Por sinal, estimular o isolamento de áreas que estão mapeadas como áreas críticas é muito importante, seria uma outra atribuição dos gestores, bem como dotar os institutos brasileiros que fazem sequenciamento genômico de aumentar a quantidade de sequenciamento de amostras de coronavírus coletadas das pessoas, porque assim nós vamos saber se estão surgindo novas variantes no Brasil com bastante antecedência e isso pode melhorar o controle da doença em território nacional. Por fim, os governantes devem agir de uma maneira muito articulada e muito rápida no sentido de adquirir doses das vacinas e acelerar o processo de vacinação da população. Porque é a vacinação das pessoas que vai fazer com que o vírus diminua a sua circulação e assim a gente comece a controlar a pandemia. Paralelamente, nós, população, também podemos ajudar os governantes. De que forma? Adotando as medidas que a gente já conhece. Quais sejam? Utilizando máscara principalmente em espaços fechados, onde gotículas, sprays e aerossóis contendo o coronavírus ficam por horas no ar, podem ser inaladas e podem contaminar facilmente as pessoas. Utilizando álcool gel, utilizando água e sabão para higienizar as mãos com regularidade e mantendo um certo grau de distanciamento social. Também, quando os governantes determinarem que seja feito o lockdown, respeitar o lockdown. Porque os governantes estão amparados por comitês científicos que dizem qual é o momento adequado de fazer o lockdown para reduzir a circulação das pessoas e, por consequência, reduzir a circulação do vírus. Lembre que o vírus, para se multiplicar, precisa de pessoas.
quanto mais pessoas circulam, mais o vírus se multiplica. E aí a expansão da pandemia perde o controle. De tal maneira que é da ação integrada dos governantes com a população que nós iremos vencer a pandemia. Se nós não tivermos essa consciência, nós iremos passar anos nesse abre e fecha, anos nessas ondas sucessivas de Covid-19 e o mais grave, a cada nova onda de pandemia, ela vem mais forte, o vírus se multiplica mais rápido e pode daí surgir uma variante mais letal e uma variante que seja resistente às vacinas que estão sendo aplicadas na população. É muito importante que a gente tenha essa conscientização. Eu peço a você, caso compreenda o que eu coloquei nesse vídeo, compartilhe, porque ele precisa chegar à maior quantidade possível de pessoas para a gente não ficar alarmado com a possibilidade do início da terceira onda, mas para a gente se proteger e ter consciência daquilo que tem que ser feito para nós vencermos essa pandemia. Forte abraço a todos e até a próxima.